Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade Pires. Mais um episódio. Eu não faço mais, como é que eu digo? A mínima ideia de qual episódio eu tô gravando. Tô tentando lembrar aqui qual é o número desse episódio, mas não vai vir na minha cabeça, né? Só na hora de publicar que eu vou ver qual foi o último episódio publicado, aí eu vou ver qual é o número desse episódio. Mas eu não sei nem pra que eu tô falando sobre isso, se já no título do episódio vai vir o número lá. Então você que já deu play já sabe, né? Mas enfim, às vezes é porque eu gosto de falar qual episódio tá. Apesar de eu gostar, eu quase não falo porque não lembro, né? Então mais um episódio. Você que tá ouvindo ou assistindo no YouTube, se inscreva, eu ia falar se inscreva, mas se inscreva, compartilhe, comente. Não precisa comentar não importa não, mas se inscreva, compartilhe. Se estiver ouvindo ou assistindo pelo Spotify, siga, dê 5 estrelas, compartilhe também, né? Se for qualquer outra plataforma que você encontrou, que eu não sei nem que existe, mas por acaso você encontrou, compartilhe, não importa. Então vamos direto pro assunto. Você já viu aí o assunto. Ultimamente eu tava de saco cheio de ler e comentar algumas notícias, porque o texto da notícia era longo, mais de 5 parágrafos. Às vezes eu nem completava a leitura da notícia, né, para comentar. Então hoje eu tive... Peraí, tô batendo aqui. Cadê? Hoje eu tive a brilhante ideia de pegar o texto da notícia e pedir pro ChatGPT resumir em 3 parágrafos, por aí. Tá entendendo? Vou ver se vai fazer sentido a notícia. Mas provavelmente vai, porque é como se a inteligência artificial já tivesse lido a notícia para mim e resumir a notícia. Pronto. Coisa que eu não vou fazer, porque tem muita notícia. Ou é curta demais, não tem informação, ou é longa demais. Eu não vou ler notícia longa. Primeiro que vocês não vão esperar eu ler uma notícia bem longa, né? Então o ChatGPT resumiu a notícia aqui. Vamos ver se faz sentido, né? Mas eu acredito que faz, porque esse assunto eu meio que já sei. Mesmo que tenha um negócio aqui que provavelmente eu possa ver que tá errado ou não. Então a notícia diz o seguinte: Ronaldinho Gaúcho prestou aqui, que dislexia, não consigo ler não. Bora lá. Começar a leitura de novo. Ronaldinho Gaúcho prestou depoimento perante a CPI das pirâmides financeiras em Brasília. Ok.
respondendo a perguntas sobre sua suposta ligação com a empresa 18K Ronaldinho. O nome da empresa 18K Ronaldinho. Parece nome de game. Não tem NBA 2K? É que é 18K Ronaldinho. Parece que é um game de futebol de street. Futebol street. Aqueles games de futebol que é numa quadra de rua, né, que você escolhe os personagens. Lembra nome desses jogos assim. 18K Ronaldinho. Rapaz, se eu vejo uma propaganda na internet, ou vídeo, post de uma empresa com esse nome, eu não vou dar credibilidade. 18K Ronaldinho? 18K Ronaldinho. Não me passa nenhuma credibilidade desse nome. Cadê? Cadê? Eu me perdi aqui. Ronaldinho prestou depoimento. Cadê? Respondendo a perguntas sobre sua suposta ligação com a empresa 18K Ronaldinho, acusada de envolvimento em um esquema de venda de criptomoedas que prometia retornos de até 2% ao dia e que deixou investidores lesados com contas bloqueadas. Rapaz, os caras estavam prometendo retorno de investimento de 2% ao dia. Quando eu li isso aí agora, os caras não foram lesados pela empresa. Os caras já eram lesados. Porque como é que uma pessoa vê um post de uma empresa chamada 18K Ronaldinho oferecendo retorno de investimento de 2% ao dia? Esse cara ele caiu porque quis. É como se tivesse uma cratera no caminho. O cara tá vendo e acha que vai passar sem cair. É o cara que investiu após ver um anúncio de retorno de 2% ao dia. Não tem como. Por isso que como é que eu digo? É pra gente ter contato com assuntos relacionados à vida financeira na escola. Coisa que nessa nossa cultura brasileira não tem. O cara achar que vai ter retorno financeiro de 2% ao dia, até ele caiu porque ignorância. Cadê? O ex-jogador negou veementemente qualquer participação na empresa, alegando que nunca foi seu sócio e que seu nome foi indevidamente utilizado pelos verdadeiros proprietários para a abertura do CNPJ.
Ele esclareceu que seu contrato original era com a empresa de relógios, não relacionada a criptomoedas. Como é que uma empresa que abre um CNPJ, uma empresa de relógio, de repente tá vendendo um esquema de pirâmide e de criptomoeda, né? Mas pausa aqui para tomar água. Cadê? Me perdi agora. Ele esclareceu que seu contrato original era com a empresa de relógios, não relacionada a criptomoedas, e que, ao tomar conhecimento do uso inadequado de sua imagem, rompeu o contrato. Ronaldinho também optou por permanecer em silêncio em algumas questões, respaldado por um habeas corpus que protegia seus direitos contra a autoincriminação. Então ele ficou calado em relação a algumas perguntas aí que ele queria se comprometer, né? Assim, digamos aqui, Ronaldinho não sabia, né? Aí ele vê os caras abrindo um CNPJ numa loja de relógio, que o nome da empresa é 18K Ronaldinho. E ele não achou estranho em nenhum momento. Aí quando ele percebeu que o negócio estava estranho, rompeu o contrato. Aí também no processou a empresa por uso indevido de imagem, até o do próprio nome. Não, eu tô só pensando aqui, tô perguntando aqui a mim mesmo. Eu não sei, o que você acha aí? A CPI das pirâmides financeiras continua suas investigações e planeja realizar audiências públicas e convocações adicionais à medida que busca esclarecer as conexões entre Ronaldinho Gaúcho e a empresa em questão. Além disso, a comissão visa abordar a possível regulamentação das criptomoedas, discutindo a elaboração de um projeto de lei que poderia ser aprovado no Congresso Nacional. O depoimento de Ronaldinho marcou um passo importante na busca por respostas sobre as práticas da 18K Ronaldinho e seu impacto nos investidores prejudicados. Enquanto a CPI continua seu trabalho de investigação nos próximos meses. Ou seja, agora é um outro momento que o Estado vai usar para fazer o projeto de lei, né, para regulamentar as criptomoedas. Regulamentação. Tem gente que diz que regulamentar não é bom, outras pessoas dizem que regulamentação é boa. Nesse contexto de Brasil, onde tem muito, como é que eu digo, muitas falcatruas, é assim que pronuncia? Eu não sei, eu acho que eu inverti algumas. Tem muito, como é que eu digo, pessoas de má fé que gostam de dinheiro fácil. Pelo contexto de Brasil,
regulamentar nesse contexto é o que dá para fazer, né? Eu também não entendo. Não entendo nada de criptomoeda e não sei qual é o impacto real de uma regulamentação. Não faço a mínima ideia. Pessoal, para você ver, isso aqui é o texto da notícia de forma resumida que eu pedi pro chat GPT resumir, porque eu não queria ler o texto jornalístico, que era um pouco mais longo. Era bem mais longo que esse texto aqui que eu li. E para aproveitar o uso do chat GPT, eu pedi, já que eu não tenho competência nenhuma humorística de fazer piada que preste, porque eu nem sou humorista. Eu sou uma pessoa que faz trocadilho compulsivamente, que não necessariamente é engraçado, só é uma compulsão, né? Um toque, fazer trocadilho, que por acaso eu perco esse poder de fazer trocadilho quando eu dou o hack para gravar esse podcast. Se eu não tenho graça no meu dia a dia, quando eu dou o hack aqui no podcast, essa graça diminui mais 70%. Né? Então, pensando nisso, eu pedi para o chat GPT fazer 3 piadas em relação à notícia. O engraçado é que o chat GPT botou aqui: lembre-se de que as piadas são apenas brincadeiras e não devem ser levadas a sério. Tá ouvindo? Você que tá ouvindo esse podcast? Piadas são... Peraí. Tipo um refluxo. Piadas são apenas brincadeiras. Não devem ser levadas a sério. Agora vamos ver se o ChatGPT tá engraçado hoje. Ele botou aqui três piadas. Vou ver se tem graça. Vou ver se faz sentido também. Primeira piada do ChatGPT é o seguinte. Chamando passar. Primeira piada é: por que Ronaldinho Gaúcho não quis falar na CPI? Não sei por quê. Porque ele sabia que a única coisa que iria aumentar ali era o número de gols contra. Dá pra rir, mas nossa, que piada. Dá pra rir. Pelo menos fez sentido. Segundo trocadilho, piada, pra mim tanto faz. Sabe qual é a criptomoeda preferida do Ronaldinho? É sempre uma pergunta. O Golcoin. Não teve graça. Aí ainda tem mais essa mesma piada. O Golcoin promete altos rendimentos, mas no final você só fica com a rede cheia. Essa parte não é que eu não achei engraçado, é que eu não entendi mesmo. Eu não entendi. Eita, vai difícil. Aqui não entendi a segunda parte. Tá bom, vamos para a terceira piada. Vou ver se tem graça. O Ronaldinho disse que foi enganado pela empresa 18K Ronaldinho. Bem, cadê? Pelo menos ele não usou a desculpa de que a bola estava cheia de criptomoedas quando ele fez aquele gol de falta.
Entendi a referência, mas não teve graça. A primeira deu pra rir. Assim, que piada, mas deu pra rir. A segunda não fez sentido algum. Não fez sentido pra mim. Nem entendi. A terceira eu entendi e percebi a referência. É aquele gol de falta que ele fez na Copa do Mundo. Que os caras perguntam se era um gol de falta ou se ele tentou fazer o gol de falta ou se ele tentou fazer um cruzamento. Entendi a referência, mas não teve graça, né? Isso aqui é basicamente o meu estilo de fazer piada. Tem referência na realidade, mas não tem graça. Então tá bom. Então tá no parâmetro? Tá no naipe da qualidade desse podcast, né? A meta aqui é ser o pior podcast do Brasil. Eu não quero ser o melhor, não quero ser o mais visto, não quero ser o podcast mais comentado, não quero ser o mais seguido. A meta aqui é ser o pior do Brasil e eu estou conseguindo, como é que eu digo, com afinco, com constância, né? Constantemente eu venho cada vez pior, né? Na maneira de apresentar, na maneira de trazer conteúdo, na maneira de falar. Estou cada vez pior nesse podcast, né? O Spotify está cada vez menos gente me ouvindo. Fala em constância. Agora travou meu cérebro, tá vendo? Meta conseguindo chegar à meta. Não fez nenhum sentido essa frase que eu falei agora. Eu acho que é a hora. É a hora, é calor, é cansaço, né? Hoje é sexta-feira. Vou ver se eu edito e posto ainda na sexta ou na virada da sexta para sábado. Eu não sei, é assim. Eu edito. Quando a edição ficar pronta, eu posto. Fazer o quê? Valeu. Obrigado você que teve consideração de ouvir ou assistir esse episódio inteiro. Você é um amigão assistiu o episódio todo e tem gente que não assiste nem 1 minuto direito. Mas tá bom, é assim mesmo. Quando esse pior podcast do Brasil tiver famoso, aí o cara que não assistia vai dizer: eu sempre acompanhei você desde o início. Mas não se preocupe, que isso não vai acontecer não, desse podcast crescer. Valeu, tchau.